Política para quê? Para que política? O filósofo Platão, ele chega a dizer aqui a seguinte frase: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E é justamente com essa frase do filósofo Platão que eu quero começar aqui a nossa aula, justamente com o tema política para quê? Para que política? Aqui é professor Alberto Chaves e hoje o nosso conteúdo é sobre política para quê numa perspectiva filosófica, tá bom? Mas vamos deixar de lorota e vamos direto ao ponto, beleza? De imediato, aqui existe... Eu quero começar hoje destacando essa obra sem título de 1977 do grande pintor Cláudio Tosi, né? Na verdade, o artista Cláudio Tosi, ele participou ativamente de movimentos de resistência à ditadura militar implantada no Brasil em 1964. Ele foi preso e teve parte de sua obra destruída. Criou diversos painéis de viés políticos com a imagem de Che Guevara, procurando vivo, na verdade assim, procurado vivo ou morto, né? Que era justamente a sua pintura, em que o líder da Revolução Cubana, o Che Guevara, ele aparecia entremeado com pessoas pobres e crianças abandonadas. Isso acabou, inclusive, irritando muitos direitistas extremamente radicais, que acabaram destruindo essa obra do Cláudio Tosi, né? Muito bem. Na década de 1970, ele realizou uma série de gravuras tematizando o parafuso, que, segundo Tosi, é altamente estético, como você pode observar aqui. Você está observando aí. Primeiro, acima você está vendo o rosto aí do Cláudio Tosi, do artista Cláudio Tosi. E aí abaixo você está vendo a pintura dele, que é uma obra sem título, onde você está vendo um cérebro e um parafuso. Ele chegou a dizer que isso, na verdade, era apenas um quadro estético, mas, na verdade, essa obra, se vocês observarem, ela tem um sentido político, porque atravessando o cérebro, o parafuso, ele pode ser uma metáfora da manipulação de ideias ou do impedimento de que elas sejam expostas. E aí nós vemos que aí é uma questão extremamente polêmica, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da filosofia política, né? Primeiro ponto, na conversa diária usamos a palavra política com diferentes sentidos, não é verdade, gente? Para alguém muito intransigente, aconselhamos ser mais político, ou seja, evitar a rigidez e aprender a negociar atitudes. Costumamos nos referir à política da empresa, da escola ou da igreja como remissão à estrutura de poder interno de diversos empreendimentos. Há também o sentido pejorativo de política quando pessoas desencantadas devido às denúncias de corrupção e violência, principalmente aqui no Brasil, associam indevidamente qualquer política à politicagem, isto é, ao exercício equivocado do poder público em que predominam interesses particulares sobre os coletivos. Afinal, de que trata a política? Como você pode observar aqui, eu até coloco aqui no slide, a política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Ao acompanharmos, por exemplo, o movimento da história, constatamos que essa definição ela vai adquirindo nuances a mais, na verdade, nuances com muitas diferenças, conforme cada contexto temporal e espacial, obedecendo às especificidades de cada época e sociedade, bem como variam
as expectativas a respeito da atitude do agente político. Múltiplos são os caminhos se quisermos estabelecer a relação entre política e poder, entre poder, força e violência, entre autoridade, coerção e persuasão, entre Estado e governo, enfim, e etc. Então, por isso é complicado, na verdade, se falar muito em política, porque toda vez que a gente vai falar de política, certamente a gente vai associar política, poder, violência, enfim, ok? Mas o que na verdade seria essa ideia de poder e força? Já que quando nós vamos falar de política, consequentemente nós temos que trabalhar o poder. A política, ela trata das relações de poder. E o que na verdade é poder? Poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder, ele supõe dois polos, o de quem exerce e o daquele sobre a qual é exercido. Portanto, o poder, ele é uma relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça o poder, é preciso ter força, entendida como instrumento para o seu exercício. Quando falamos em força, é comum pensarmos imediatamente em força física, coerção ou violência, mas, na verdade, esse é apenas um dos tipos de força. Basta observar, por exemplo, o que o Gerard Lebrun ele fala lá no seu livro O que é Poder. Na verdade, Gerard Lebrun ele diz o seguinte, olha o que ele fala sobre a questão de poder. Ele diz assim, se, abre aspas, se numa democracia um partido tem peso político, é porque ele tem força para mobilizar certo número de eleitores. Se um sindicato tem peso político, é porque tem força para deflagrar uma greve. Assim, força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influir no comportamento de outra pessoa. A força não é sempre, ou melhor, rarissimamente, um revólver apontado para alguém. Pode ser o charme de ser amado quando me extorque alguma decisão. Uma relação amorosa é, antes de mais nada, uma relação de forças. Isso você pode até, inclusive, fica aí a dica, você pode conferir lá no filme Ligações Perigosas. Na verdade, o filme Ligações Perigosas, ele é baseado num romance, né? Que foi construído em base em cartas escritas pelo francês Chordelos de Laclos, lá no século XVIII, que na verdade ele foi adaptado ao cinema em 1988. E aí a história se passa em ambientes luxuosos, da nobreza francesa decadente, no período que inclusive antecede a Revolução Francesa. E aí relata-se uma aposta entre uma marquesa e um visconde, que é conhecido por suas conquistas amorosas, e há um desafio, né, que seria seduzir uma mulher casada, tímida e fiel ao marido, e aí há uma relação de poder que ocorre, e aí fica a dica, ou você lê o livro, ou você assista o filme, que na verdade é até com a Michelle Pfeiffer, né? Então fica aí a dica para você entender mais essa questão do poder. Então o poder nem sempre está associado à questão da força física, ela está associada a um atributo, a um conjunto de atributos. Mas e a institucionalização do poder? A institucionalização do poder. Desde o início das discussões sobre o poder político na antiguidade, os termos para designar as distintas formas de governo eram polis, entre os gregos, e para os romanos civitas, quer dizer cidade, ou res pública, que quer dizer coisa pública.
Embora, vale salientar isso aqui, que existe o costume de usar o termo Estado para nomear diversos tipos de estrutura política. Trata-se de um conceito que começou a surgir no final da Idade Média e consolidou-se na Idade Moderna. No século XVI, o italiano Nicolau Maquiavel, autor lá da obra O Príncipe, ele foi um dos intelectuais que passou a usá-lo com maior frequência, atribuindo o termo o significado específico de condição de posse permanente e exclusiva de um território e um comando sobre os seus respectivos habitantes. Essa nova designação da ideia de Estado, ela vai se consolidar muito, principalmente com relação à formação do Estado moderno. Por quê? Porque anterior à formação do Estado moderno, havia toda uma divisão política, porque todo o poder político estava concentrado nas mãos dos senhores feudais. O poder político ele era descentralizado, ou seja, havia a fragmentação do poder político, que na filosofia a gente chama de policentrismo, ou seja, esse policentrismo ele colocava entraves à prosperidade comercial da burguesia nascente, o que explica seus esforços para fortalecer o poder central, concentrado na figura do rei. Desse modo, a formação das monarquias nacionais, ela representou o surgimento do Estado, entendido como a posse de um território sobre a qual se está apto a criar e aplicar leis, recolher impostos e montar um exército nacional. Daí é importante você observar isso. Até porque, assim, a transição para o novo Estado moderno, ele também enfrentou lutas religiosas entre os séculos XVI e XVII, que uma vez superadas abriram caminho para fundamentar a laicidade do Estado. O que é a laicidade do Estado? Significa tornar laico, significa que o Estado ele passava a funcionar sem interferência religiosa. Isso é muito importante observar. Então, guarda isso aqui. Se alguém te pergunta assim, então quando é que começa a institucionalização do poder do Estado? Ou seja, quando é que de fato surge a ideia do Estado? Simplesmente da transição da Idade Moderna para da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, quando o poder político ele passa a ser centralizado nas mãos de um único monarca. Isso que, inclusive, é a burguesia, a nobreza, os artesãos e camponeses que eles vão autorizar, vão delegar o poder nas mãos de um monarca. Aí vem todo o cenário do antigo regime, do absolutismo, enfim. Tá? Mas é bom salientar que, de acordo com a interpretação do filósofo e sociólogo alemão Max Weber, de 1864 a 1920, o Estado moderno é reconhecido por dois elementos constitutivos. O primeiro é a presença do aparato administrativo para a prestação dos serviços públicos, ou seja, é a estrutura que mantém o Estado, e o monopólio legítimo da força, que é justamente os agentes que vão agir para que o Estado funcione. Então você sabe que, por exemplo, para que o Estado possa funcionar, ele tem uma estrutura, né? Ele é constituído de uma estrutura. E para que esse Estado de fato funcione, existe um monopólio, ou seja, o poder está concentrado na mão de pessoas que vão aplicar a autoridade dessa estrutura para que o Estado ele se coloque onipresente. E com o aperfeiçoamento então desses atributos do Estado, nos séculos seguintes, chegou-se então ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ok? E o que, na verdade, seria esse princípio da legalidade? Na verdade, o princípio da legalidade, ele garante o poder legítimo como sendo aquele que depende do Estado de Direito, conceito segundo a qual todo julgamento só pode ser feito por leis estabelecidas. Não há crime nem pena sem prévia definição legal. No século XVIII, esse princípio foi de grande importância no confronto do arbítrio de governos absoluto. Ou seja, o Estado ele passa a organizar as leis para que essas leis sejam aplicadas
de uma forma legítima dentro daquilo que for estabelecido para que não pudesse ocorrer algumas arbitrariedades, ou seja, alguns excessos, né? Tudo bem. Mas o Estado e a legitimidade do poder. Vamos aqui trabalhar agora essa ideia do Estado e a legitimidade do poder. Como é que funciona isso? Porque a gente viu que o Estado, nós vimos aí que o Estado é uma instituição, né? E que esse Estado, quando a gente vai falar de Estado, há uma relação de poder, esse poder está associado a uma série de outras relações, mas e o Estado e a legitimidade do poder? Como é que isso acontece? Tá certo? Porque assim, embora a força física seja condição necessária e exclusiva do Estado para o funcionamento da ordem na sociedade, não é condição suficiente para a manutenção do poder. Ela precisa ter legitimidade, ou seja, certo grau de consenso, que assegure a obediência dos governados sem a necessidade de recurso à força. Então, o que a gente observa? Você está vendo aqui no slide, ó, a legitimação do poder, ele pressupõe, portanto, um fundamento ético, pela qual o poder passa a ser justificado como justo, o que leva também à justificação jurídica pela formulação da lei. Ao longo da história humana, foram adotados os mais diversos princípios de legitimidade do poder. E aí nós temos aqui alguns. Por exemplo, nos estados teocráticos, o poder legítimo vem da vontade de Deus. Nas monarquias hereditárias, o poder é transmitido de geração a geração e mantido pela força da tradição. Nos governos aristocráticos, apenas os melhores exercem funções de mando. O que se estende por melhores varia conforme o tipo de aristocracia, dos mais ricos, dos mais fortes, de linhagem nobre ou da elite do saber, como Platão desejava. Na democracia, o poder legítimo, ele nasce da vontade do povo, da vontade da maioria. Então, a discussão a respeito então da legitimidade do poder é importante na medida em que a obediência é prestada apenas ao poder consentido, situação na qual é voluntário e, portanto, livre. Caso contrário, abre-se a brecha do direito do cidadão à resistência. No entanto, nem sempre é clara a condição ideológica pela qual se firmou o consenso. O próprio Agostinho de Hipona, ele relata uma passagem famosa de troca de acusações entre Alexandre o Grande e um pirata. Ele até diz assim: tendo-lhe perguntado o rei por qual motivo infestava o mal o pirata, respondeu com audaciosa liberdade: pelo mesmo motivo pela qual infestas a terra, mas como eu o faço com um pequeno navio, sou chamado de pirata, enquanto tu, por fazê-lo com uma grande frota, és chamado imperador. Em poucas palavras, o que o Agostinho estava colocando aqui? Fazendo um comparativo sobre a ideia da força do Estado e da legitimidade. Em poucas palavras, que o Alexandre fazia, o que o pirata era praticamente a mesma coisa. O que tornava diferente era a forma como ambos estavam legitimamente reconhecidos. Por exemplo, Alexandre era reconhecido, porque havia uma instituição que trabalhava para ele, o que o legitimava. Então, todo e qualquer ato de violência, de coerção que ele se utilizasse, seria reconhecido, seria legítimo. Mas o pirata, por ele não ser legítimo, por ele não ter essa legitimidade, toda e qualquer ação que ele fizesse o tornaria na ilegalidade. Justamente esse ponto, ok? Mas e o projeto democrático? Vamos falar aqui o projeto democrático, tá bom? Projeto democrático. Percebeu-se que, pela criação do Estado moderno, o interesse das nações ocidentais em estabelecer relações livres, reguladas pela lei, e, portanto, sem o arbítrio de senhores e reis, evidentemente, neste processo, estava nítido o interesse das novas forças econômicas que gestavam o capitalismo e adquiriram consenso com base nas teorias liberais. O que, na verdade, o ideal de liberdade e igualdade,
ele tomava corpo, ampliando o debate ao longo dos 3 ou 4 séculos seguintes, ora com ênfase na liberdade, ora na aspiração por igualdade. Definiam-se, desse modo, as aspirações políticas por regimes cada vez mais democráticos. Aqui você pode observar, por exemplo, no slide, que eu digo o seguinte, olha o que eu destaquei. Ó. A democracia ela é a antítese de qualquer poder autocrático. No entanto, sempre é possível que o exercício do poder ele perverta-se nas mãos de quem o detém. Né? Olha como interessante. Por exemplo, a transparência é um atributo do espaço democrático, por isso o jurista e filósofo italiano Norberto Bobbio, ele prefere definir a democracia como o poder em público, o poder em público. Aqui está em pública, mas é em público, tá? O poder em público, justamente no sentido de que os governantes eles devem tomar decisões às claras para que os governados vejam como e onde as tomam. Na verdade, o Norberto Bobbio, ele adverte que o poder ele tem uma irresistível tendência a esconder-se, sobretudo quando se trata de governos autocráticos. O que, na verdade, são governos autocráticos? Lembra, aquele que governa para si, né? Aquele que está governando para si, né? E o próprio Norberto Bobbio, ele chega a dizer o seguinte, que a estratégia do poder autocrático, ele pertence não apenas o não dizer, mas também o dizer em falso, além do silêncio, a mentira. É quando é obrigado a falar. O autocrata, ele pode servir-se da palavra não para manifestar em público as suas próprias e reais intenções, mas para escondê-las. Pode fazê-lo tanto mais impunemente quanto mais os súditos não têm à sua disposição os meios necessários para controlar a veracidade daquilo que lhe foi dito. O povo ou não deve saber, porque não é capaz de entender, ou deve ser enganado, porque não suporta a luz da verdade. Isso são as palavras do Norberto Bobbio. Em poucas palavras, o autocrata, aquele que está governando, como ele diz que a democracia é uma antítese do poder autocrático. O que na verdade é o poder autocrático? Ele se caracteriza pelo autoritarismo, né? Então, a democracia ela é uma contradição, porque o autocrata ele governa para si, ele governa para os seus próprios interesses. Essa é a questão, entendeu? E isso pode colocar em risco toda a decisão de uma nação. É isso que ele está colocando. Então, a democracia, o projeto democrático, ele nasce justamente para frear as ações desse autocrata, dessa autoridade autocrática, né? Então, aceitar a diversidade de opiniões, o desafio do conflito, a visibilidade do exercício do poder, depende muito de maturidade política. Por isso mesmo a democracia ela é frágil e não há como evitar o que faz parte de sua própria natureza, ao permitir a expressão de pensamento divergente. Entre eles surgem os que combatem a democracia na tentativa de impor seu ponto de vista. Haverá também aqueles que pretendem homogeneizar os pensamentos e as ações. Entre esses riscos, a democracia ela é assombrada pelas distorções autocráticas, como ditadura ou totalitarismo, né? 2 pontos extremamente importantes, né? Aqui você está observando, por exemplo, na verdade, o que é isso aí que vocês estão observando aí? Na verdade é o seguinte, as atrizes Evan Tudor e a Tônia Carreiro e a Eva Vilma e a Leila Diniz, Odete Lara e a Norma Benguel, elas estão aí em passeata do teatro contra a censura no Rio de Janeiro. É uma foto de 1968. A liberdade de expressão, então, ela é fundamental para a democracia, por dar voz, opinião divergente, mobilização, enfim. Então, nós sabemos que a questão da democracia, ela remete justamente a esses riscos, né? Esses riscos que fazem parte justamente da
das opiniões divergentes, tá? Mas vamos também aqui continuar falando agora dos desvios do poder e a questão do totalitarismo e o autoritarismo, que são pontos muito delicados que nós devemos discutir, tá certo? Ponto importante, né? Então vamos lá. É o seguinte, o totalitarismo, ele foi um fenômeno político do século XX, que mobilizou de modo surpreendente grandes segmentos da sociedade de diversos países. O totalitarismo de direita conservador, ele ocorreu na Alemanha nazista e na Itália fascista, né? Na Alemanha de Adolf Hitler e na Itália de Benito Mussolini. O de esquerda, de orientação comunista, expandiu-se na União Soviética e na China, né? Nós tivemos lá na China o Mao Tse-tung e nós tivemos aí o Joseph Stalin. Então vocês estão vendo aí a imagem, você está vendo aí a primeira imagem lá do seu lado esquerdo, né? Você está vendo o Benito Mussolini ao lado, o bigodinho aí do Hitler, e abaixo você está vendo aí o Joseph Stalin. Acima vocês estão vendo os símbolos que representam o nazismo, a suástica nazista, né? E a faixa, que é o machado de 3 feixes, que representa o símbolo do fascismo na Itália, que representa aquele machado de 3 feixes, que foi um símbolo utilizado muito durante o Império Romano, ok? Mas o nazismo alemão e o fascismo italiano e o stalinismo soviético, eles apresentavam algumas características principais em comuns. Vamos aqui elencar alguns, vamos lá. Primeiro ponto, a interferência do Estado em todos os setores. Interferência na vida familiar, econômica, intelectual, religiosa, no lazer, com a intenção de difundir a ideologia oficial. Nada restava de privado e autônomo. Tinha também outra característica importante, a questão do partido único, rigidamente organizado e burocratizado. Ele promovia a identificação entre o poder e o povo, recusando o pluripartidarismo, na verdade o pluralismo partidário, característica básica da democracia liberal. Outra característica também era a criação de organismos de massa sob a tutela do Estado. Muito bem. Na verdade, sindicatos de todos os tipos, agrupamentos de auxílio mútuo, associações culturais de trabalhadores de diversas categorias, organização de jovens, crianças e mulheres, círculos de escritores, artistas e cientistas, né? Tudo isso aí sobre tutela do Estado, ou seja, a autoridade do Estado totalitário, porque o Estado totalitário ele tem poder absoluto. A mistificação da figura do chefe, né? Basta lembrar uma frase do Benito Mussolini, que ele sempre dizia assim: nada fora do Estado, nada acima do Estado, nada contra o Estado. Nós temos também uma outra característica comum, que é a subordinação ao executivo dos poderes legislativo e judiciário. Traduzindo, não existe aquele negócio lá do Barão de Montesquieu da harmonia entre os 3 poderes, até porque o poder estava absoluto nas mãos de quem governava. Ou era o Hitler, ou era o Mussolini, ou era o Joseph Stalin, enfim. Outra característica é a concentração, como você está vendo aí, a característica 6, concentração pelo Estado de todos os meios de propaganda. Na verdade, o que acontecia? O regime totalitário ele se apropria de todos os meios de comunicação de massa, no sentido de homogeneizar, de manipular toda a opinião pública para garantir a base do apoio popular, além do objetivo de vincular a ideologia oficial às massas para forjar convicções inabaláveis, como, por exemplo, o nazismo fez isso, né? Que até hoje existem adeptos ao nazismo. Outra característica também comum é a formação da polícia política. Nós tivemos aí o caso da Gestapo na Alemanha, a Organização para a Vigilância e Repressão ao Antifascismo, que era a OVRA, na Itália, e a Tcheca na União Soviética. Eram polícias que se utilizavam da força contra os inimigos do Estado. Outra característica também era a formação dos campos de concentração, como nós tivemos aí o campo de concentração de extermínio como o de Auschwitz, na Polônia, e os de trabalhos forçados, que são os gulags, na União
Soviética. Nós tivemos aí outra característica, a censura de notícias e da produção artística e cultural, controle de tudo. Outra característica também a questão é a valorização de disciplinas de moral e cívica, que na verdade visava o controle, a educação de crianças e jovens e estímulos à força de vontade, à disciplina, ao amor, à pátria. E a outra característica também é isso no tocante ao nazismo, porque o nazismo alemão ele teve uma conotação fortemente racista. Então, o racismo, no caso do nazismo, a ideia da raça ariana, ou seja, fundamentada em teorias supostamente científicas para valorizar a raça ariana, que eram pessoas brancas, altas, fortes, inteligentes, que constituiriam um grupo mais puro e superior. Desse modo, o nazismo acabou justificando e perseguindo, gerando genocídio contra judeus, ciganos, que eram considerados raças inferiores, e os homossexuais também, que eram adjetivados de degenerados pelo regime nazista. Então nós podemos também aqui destacar a questão da banalidade do mal. Então o fascismo e o nazismo, esses desvios do poder, acabaram gerando também a banalidade do mal. Porque assim, desde as origens do totalitarismo, que na verdade essa obra, As Origens do Totalitarismo, que é da Hannah Arendt, que é uma filósofa, a filósofa Hannah Arendt, ela analisou esse fenômeno na tentativa de compreendê-lo. Como assim? Em 1961, ela foi a Jerusalém para assistir ao julgamento do carrasco alemão Adolf Eichmann. Eichmann, que durante o governo nazista, ele tivera participação ativa no extermínio de judeus, e nós sabemos que foram 6 milhões de judeus que morreram a esse episódio chamado de Holocausto, né? E aí o que acontece na verdade? A proposta dela era justamente compreender, né? Porque assim, o que a filósofa Hannah Arendt ela interrogava era o contraste entre aquela figura aparentemente apagada e equilibrada de um homem comum, que no entanto fora capaz de tantas atrocidades, como você está vendo aí a foto do Adolf Eichmann. Você está observando aí do lado, né? Ele está inclusive protegido por uma cabine à prova de bala, né? Muito bem. O que levaria pessoas sem qualquer predileção para o atroz a se enganjar em uma política que exige obediência absoluta? O que as faz cumprir essas ordens? A filósofa ela acredita que elas pertencem às massas politicamente neutras, indiferentes, que constituem a maioria. Fato que por si só não seria causa suficiente para desencadear o totalitarismo. No entanto, a situação modifica-se quando se sentem pressionadas por crises econômicas como a inflação e o desemprego. Por que a questão da crise econômica? Porque vale salientar que o cenário que foi montado, porque é bom lembrar que a Inglaterra, o país mais poderoso, a Europa, aí veio o advento da Primeira Guerra Mundial, a Europa ela sai totalmente destruída, e aí ela vai passar por um processo de reconstrução. Aí é o momento que os Estados Unidos vai viver o grande boom, o grande crescimento econômico, e consequentemente depois ele vai ver a crise de 29, essa crise de 29 que afeta os Estados Unidos e afeta a Europa. Ela vai fragilizar mais ainda a economia europeia, possibilitando aí a formação dos estados totalitários, porque homens como Benito Mussolini, homens como o Joseph Stalin, homens como Adolfo Hitler, eles vão se colocar como a alternativa para salvar a economia de cada um desses países. Daí a ideia de que a formação dos estados totalitários eles foram condicionados a uma leva de fatores, né? Então, no entanto, nesse caso, mesmo não comprometidos com a política, tornam-se insatisfeitos e caem na desesperança quanto ao futuro, né? Então é interessante observar justamente isso. A própria Hannah Arendt ela chega a dizer o seguinte, que segundo Hannah Arendt, é fundamental compreender essa condição para o aparecimento do que ela chama de homem
de massa na Europa. O que seria isso? Ela diz o seguinte, abre aspas, a principal característica do homem de massa não é a brutalidade nem a rudeza, mas o seu isolamento e a sua falta de relações sociais normais. Os movimentos totalitários são organizações maciças de indivíduos atomizados e isolados. Distingue-se dos outros partidos e movimentos pela exigência de lealdade total, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. Fecha aspas. Isso aí é justamente ao posicionamento da Hannah Arendt com relação a esse homem de massa, né? Então, é nesse sentido, a Hannah Arendt, ela criou o conceito de banalidade do mal. Ou seja, sua intenção não foi negar o crime cometido, nem o horror do Holocausto, ou de formas institucionalizadas do terror, pois nenhum mal é banal, mas expor que o mal cometido pode aparecer como se fosse banal. Eichmann, ele cumpria ordens como funcionário dedicado com total submissão a valores externos não questionados. Ou seja, quanto menos politizados e críticos forem os indivíduos, mais completamente se deixarão sujeitar às regras cujos fundamentos não buscam conhecer. Isso é um ponto muito crucial colocado aqui justamente pela Hannah Arendt no seu livro As Origens do Totalitarismo. Mas e os regimes autoritários? Você está vendo aqui uma imagem, né, que eu coloquei aqui, a democracia ela é arriscada e o totalitarismo, né? Mas e os regimes autoritários? Os regimes autoritários, eles costumam ser indevidamente identificados com governos totalitários. O que há de comum entre eles é o cerceamento de liberdades individuais em nome de segurança nacional, né? Olha como é importante observar isso aí. O recurso à maciça propaganda política, a censura e um ativo aparelho repressor. Em poucas palavras, tanto o regime totalitário como o regime autoritário, eles têm verossemelhanças. Por quê? Na verdade, nos regimes autoritários, porém, não há uma ideologia de base, isso é a diferença, né? Que sirva para a construção de uma nova sociedade, nem mobilização popular que lhes dê suporte. Ao contrário, em vez de doutrinação política e incentivo ao engajamento ativista, ainda que dirigido, prevalece a despolitização que leva à apatia política. Então, no regime totalitário, você vai ver que há uma doutrina, uma politização. No autoritário, não existe isso, né? No autoritário. Mesmo assim, um clima de repressão violenta, ela gera medo e desestimula a atuação política independente. Sempre que possível, os governos autoritários, eles procuram manter a aparência da democracia. Permitem a existência de partidos de oposição, embora atuem apenas formalmente, enquanto o partido do governo figura como um mero apêndice do poder executivo. O governo autoritário também, ele posiciona militares na burocracia estatal e a elite econômica, ela conta com oficiais das forças armadas nos postos-chaves. Desse modo, os militares, eles integram a instituição política mais importante da nação. Foi o que aconteceu, por exemplo, no golpe de 64, que impôs o regime autoritário no Brasil durante 2 décadas, né? Então isso chegou a acontecer, onde os militares deram um golpe e assumiram o Brasil de 64 a 85, né? Esses regimes, eles não têm legitimidade, uma vez que impostos pelas forças e mantidos por lei, deixam seus rastros em inúmeros casos de violação de direitos dos cidadãos, incluindo morte, tortura, desaparecimento. Muitos deles, ocultados pela rígida censura, têm vindo à luz pelo trabalho de comissões que investigam o período. A produção de livros e documentários revela os fatos e tenta manter viva a memória, ao mesmo tempo que é exigida a punição legal
daqueles que transgrediram a obrigação do Estado de garantir a segurança e a vida da população, né? Então é interessante que essa formação a questão do regime totalitário e o regime autoritário, ambos eles vão se utilizar da força. A diferença é que um vai estar muito mais organizado em termos de doutrina e ideologia, o outro não, ok? E, na verdade, no regime totalitário, as condições que o favoreceram eram todos legítimos. Já no regime autoritário, não. Geralmente dá-se através de golpes de Estado, né? E, por último, um equilíbrio estável de forças, né? A democracia, se você observar bem essa imagem, eu acho muito linda, né? Porque tem a bandeira do Brasil e aí vote, né? Dá essa ideia de que o voto ele nos faz ser cidadão. O voto nos dá a condição de sermos um país democrático, né? Mas vamos lá. A democracia não dispõe de um modelo a ser seguido, pois se constrói pelo enfrentamento dos conflitos de opiniões divergentes, com base em situações concretas e tendo em vista o bem comum. Por esse motivo, o equilíbrio das forças políticas é sempre instável, o que exige atenção constante para evitar os riscos de desvio do poder. No mundo contemporâneo, com as crises sucessivas do modelo financeiro mundial, cresceram os índices de desemprego nos países ricos. Ao mesmo tempo, o confronto com imigrantes tem fortalecido movimentos neonazistas. Em alguns países muçulmanos, como o Irã e o Afeganistão, já foram democracias, a população ela vem sofrendo com essas teocracias. O que é essa verdade, essa teocracia? Geralmente o governante ele tem poderes absolutos, ele tem um poder divino, ele tem um poder político, ele tem um poder militar, ele tem um poder religioso, né? E a condição, então, de fortalecimento da democracia, ela depende da politização das pessoas, que assim se mantêm atentas aos acontecimentos de seu tempo e mais conscientes e participativas da vida política. E aí fica o questionamento: para que serve então a política? Então, a política ela é um instrumento de conscientização, porque um país, uma nação que é constituída de pessoas e que não tem o seu grau de consciência, que não acompanham as decisões dos representantes os quais foram escolhidos, certamente ela permite que o país ele seja governado não por quem os colocou, mas por aqueles que foram colocados no poder. E é bom salientar que os próprios filósofos contratualistas, como John Locke, como Rousseau, eles estabeleciam que a relação entre Estado e sociedade é uma relação contratual. E aí, como o próprio John Locke fala, né, é uma relação de consentimento. O povo, ele consente ao soberano que ele fique no poder, né? O povo consente ao soberano que ele fique no poder. E este que está no poder, ele deve satisfazer as necessidades do povo, né? Então é interessante que vocês observem isso, tá bom? E aí eu deixo uma frase do Aristóteles para encerrar nossa aula, dizendo que a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. Quem disse isso? O filósofo Aristóteles, tá certo? Então, gente, tá aí, professor Alberto Chaves, com a nossa aula sobre política. Para que política, na verdade, né? Para que política, né? Então, eu espero que esse conteúdo ele tenha sido importante para você, tá certo? Se esse conteúdo foi importante, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um comentário e aí me responde a pergunta. E aí, o que você acha? É importante estarmos cientes do que está acontecendo no cenário político, sim ou não? Tá certo? E o Brasil é um país que vive na política ou na politicagem? Tá certo? Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima.